inglês tá aqui na cabeça, né? Mas é verdade, isso aí é muito interessante. Você falou um negócio que o Giovanni já tinha comentado, comentei. Eu falava muito bem inglês, porque eu morei um ano com a família de australiano, então eu falava da forma deles. Quando tava em grupo de brasileiro que eu ia falar inglês, me zoavam. Então, para eu ser aceito no grupinho que falava o inglês mais ou menos, eu falava mais ou menos. E eu tive uma amiga que ela tinha sido, aprendeu, foi bilíngue, né, desde criança, e ela falou, eu sinto a mesma coisa. Toda vez que eu puxo a língua um pouco mais para cá, falo um pouco mais cantado, me zoam. Então o brasileiro, ele não sei se é pela zoeira, não sei o que ele é, ele já me travava. Já com o australiano, não. Cara, você tá falando do seu jeito tá perfeito. Porque querendo ou não, eu acredito que com você tenha sido igual, quando você fala muito tempo com um americano, você pega os trejeitos dele, né? Você pega a forma de falar, você pega a pronúncia dele, e aí quando vem alguém de fora que aprendeu um inglês diferente, fala, ih, tá imitando o americano, tá cantando, mas não é. E realmente, cara, você não seja esse tipo de pessoa, cara. Não seja. Você tem que estar lá pra ajudar, não pra atrapalhar a vida dos outros. Não seja esse amiguinho, tá bom? Não, mas é exato. E acho que é muito essa cultura de adaptação, né? Até a gente estava conversando antes, assim, o que me estimulou muito também o inglês. Então, acho que eu comecei, né, muito cedo, com 15 anos nessa empresa, e mais ou menos quando eu tinha 18 anos, foi quando um dos nossos diretores do departamento que eu trabalhava, ele veio um americano para assumir essa posição aqui no Brasil, não é? Então, o primeiro medo e o receio, né? Porque tu já busca uma aceitação dentro do teu próprio trabalho, né? E a gente acha que tá o tempo inteiro tentando provar e buscando essa aceitação, né? No grupo de amizade, no trabalho, enfim. Então, até mostrando pro chefe, poxa, eu sou bom, né? Eu tenho potencial, se tiver uma oportunidade, eu vou ser lembrado, eu vou ser o cara. E isso é muito baseado no quê? No trabalho que você faz e na comunicação, que é o quanto você se vende, né? Então, até a gente sempre brinca, né? Pra gente mostrar nosso trabalho, às vezes a gente tem que cacarejar, né? Precisa ser... Né? Precisa ser visto para ser lembrado. E aí quando veio essa questão, poxa, vai vir um americano, já criou uma barreira. Poxa, e agora? Né? Eu não sei falar direito inglês, como é que eu vou comunicar com esse cara? Qual que é a impressão que ele vai ter de mim? Como é que ele vai saber do meu trabalho? Enfim, então tu vai criando várias barreiras e limitações, né? E isso vai criando o quê? Um distanciamento. Então, talvez de uma pessoa antes que a gente buscava uma proximidade para ser visto e ser lembrado, quando você vê assim, poxa, é um americano, né, ele vai vir aqui, eu faço meu trabalho, mas eu não consigo vender esse meu trabalho em inglês, porque eu não me comunico bem. Então, a gente procura um afastamento, né, dentro das pessoas. E aí, de novo, falando de um gatilho, assim, né, que me despertou muito essa questão de buscar o inglês e ter que evoluir, foi que a gente ia fazer almoços do departamento, então ia com todas as pessoas, e entre eu e esse diretor, eu tinha um supervisor, que ele era brasileiro, e era um processo normal. Toda vez que a gente ia sair almoçar, encontrar ele, né, a gente, poxa, eu não sei falar inglês direito, agora a gente tá num momento descontraído, se eu sentar do lado dele, ele vai querer ficar falando inglês o tempo inteiro, né? Eu não vou conseguir comer, vou ficar nervoso, enfim, não é o melhor momento. O que a gente faz? Senta todo mundo longe. Daí sentava lá o diretor americano, o chefe, mais uma outra pessoa que falava inglês, e o resto tudo lá do canto da mesa. Todo mundo afastado. E aí ele chamou depois para uma conversa com o time e todo mundo estava ali no processo de aprender inglês, né? Principalmente porque sabia que isso era um valor para a empresa, né? E também era muito estimulado que agora a gente tinha um diretor americano. Mas todo mundo fugia. Ele falou, gente, vocês estão perdendo a maior oportunidade de falar inglês, que é essa troca, né? Como que vocês vão aprender a evoluir se vocês fogem dentro desse processo? Ali é um momento de descontração, que tu não tá falando uma reunião de negócio, tá vindo ter mais pessoas, vocês querem uma melhor oportunidade de aprender inglês? E isso, na hora, me despertou um gatilho. Gente, é uma oportunidade, né? E eu vou procurar essa oportunidade de exposição. Mas, de novo, estimulado dentro daquele propósito, né? De talvez eu abdicar de um momento de descontração em português com amigos, de falar, né, besteiras, trocas do dia a dia, para eu talvez no almoço, que é um momento de descanso, eu estar usando também para estimular meu cérebro e aprender um idioma. Então acho que é muito baseado no estímulo que conecta de novo com o comportamento, né? Por isso que eu atrelo que está muito conectado, né, o nosso desenvolvimento de comportamento e também da questão do ensino da língua inglesa. E acabou que a partir daquele momento foi. Então comecei a conviver mais com ele, enfim. Ele era casado, mas ele estava sozinho no Brasil, que a esposa dele ficou nos Estados Unidos cuidando da mãe dela, enfim. Então ele estava mais sozinho aqui. Também era solteiro na época, a gente morava lá em Porto Alegre. E eu gostava de sair pra barzinho, enfim. E eu sabia que ele gostava também de beber caipirinha, todo americano gosta, né? A palavra que todos sabem. Que todos sabem, né? Todos sabem em português caipirinha. É caipirinha. E
Então, assim foi. Aí ele já era um cara mais velho, enfim. Então a gente começou assim, eu ia sair pros lugares, vamos com a gente, apresentava os amigos, aproveitar para falar inglês, né? E aí é na cerveja, né, que a gente vira fluente. Então cerveja também ajuda. Ajuda. Além de comportamento, estudar, né? Uma cervejinha também vai. Tem que aproveitar. E aí eu fui conectando, então, aproveitando essas oportunidades realmente para aprender e evoluir. E aí hoje, se eu for pesar, sim, posso dizer talvez que eu aprendi mais dentro desse processo de troca, aproveitando a oportunidade, né, do que talvez no próprio curso que eu fiz, que me ajudou muito em vocabulário, né, me trouxe ali qual que era a diretriz correta, mas de realmente aproveitar todas as oportunidades, né, é um complemento. E é uma história super bacana, assim, super longa, assim, né, a gente virou super amigo, o pessoal fala assim, nossa, puxa saco, gente, pensa o que quiserem. Eu tô aqui, lá na empresa eu continuo fazendo meu trabalho, eu sei que eu não vou ser reconhecido se eu não fizer um bom trabalho, e aqui eu tô aproveitando a oportunidade, né? Exato. Entendo o que vocês quiserem. E network também é bom, né? Porque quando for surgir uma promoção, você vai ser lembrado. Exatamente. Olha, ele é o único que fala inglês aqui, vai ser mais fácil lidar com ele já é meu amigo. Pronto, tá vendo? E outra coisa, muitas pessoas que são chamadas de puxa-saco, na verdade, são as pessoas que estão dispostas a fazer coisas que outras pessoas não estão dispostas. E aí elas ficam tentando puxar o tapete da outra, chamando de puxa-saco. Mas é porque elas não têm a mesma disposição. Pode ser puxa-saquismo em alguns casos? Eu acho que é o mínimo, sinceramente, é o mínimo do mínimo. O maior realmente é um esforço que a maior parte não tá querendo fazer. Eu acho que é isso também, é o esforço e aproveitar a oportunidade. Gente, não tinha uma melhor escola que aquilo, né? E era uma pessoa que ele era super gente boa, super querido, e estava disposto a ajudar, a aprender. E a gente até evoluía para palavras assim que talvez nem aprende no dia a dia, que está muito no vocabulário intrínseco do americano. Então, para mim, assim, foi a maior alavanca, tanto de aprendizado quanto de estímulo, né? Quando eu vi assim, poxa, eu já estou conseguindo me comunicar com ele. Né, que é a pessoa ali de liderança, ele também me chegava, vai numa reunião, apresenta, fala, eu tô aqui, né, se tu não conseguir eu te apoio. Então acho que é encontrar essas alavancas que vão aparecendo no meio do caminho, assim, como estímulo e evolução. E foi super bacana, assim, a gente tem uma história de amizade, depois ele acabou separando, aí ele já conheceu uma amiga minha, casou com uma amiga minha, já foram morar nos Estados Unidos, ela já tá morando lá há uns 10 anos, a gente é super amigo, super próximo, ainda até hoje, sempre que ele vem pra cá, a gente se encontra. Na minha formatura também de graduação, ele estava morando nos Estados Unidos, e aí a formatura era no sábado, e ele estava com a agenda super corrida, porque ele é um diretor global, enfim, dessa multinacional. E ele fez questão de vir, ele veio na sexta-feira, chegou sábado de manhã, participou da formatura e domingo pegou o voo de volta, assim. Então é uma super gratidão, isso que é amigo, né? E eu tenho muita gratidão ele por todo o processo de ensino e paciência dele também dentro da jornada. E assim, pessoal, isso daí que o Mikael falou é muito importante, que ele falou, né, das alavancas. Cada um de vocês terá uma alavanca diferente. Então o Mikael entrou nessa empresa, teve contato com esse americano, eu trabalhei no aeroporto, o Carlos foi morar fora, mas ao mesmo tempo, eu, mesmo trabalhando no aeroporto, criei na época um Facebook, pesquisei lá no Google, nomes americanos, nomes britânicos, comecei a adicionar várias pessoas, dá pra fazer, hoje no Instagram tem um monte de gente que tem perfil aberto, eu sempre acho legal, porque eu tenho amigos que são americanos ou britânicos, e aí, comemoração de aniversário, eu sempre leio a dedicatória que eles fizeram pra pessoa. Nossa, será que tem alguma palavra que eu não sei? Porque você que quer sair do happy birthday, legal, olha só o quanto de contexto que você pega, ou algum outro tipo de contexto que você precisa. Então crie suas próprias alavancas, tá? Não é uma desculpa, mas eu não trabalho num lugar que tem um americano. Mas eu não trabalhei no aeroporto. Mas eu não tenho dinheiro pra ir pra fora. Você cria suas próprias alavancas se você quiser. E essas alavancas, puxando agora, é uma inovação que você cria para o seu aprendizado. E falando de inovação, você trabalha muito nessa frente de inovação e tecnologia. Então eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o seu trabalho hoje em dia nisso, e depois também, né, sobre o inglês atrelado a essas inovações e tecnologias. Puxando o gancho, então, aqui nessa pergunta que o Giovanni fez, o que quer dizer Head of Growth? Boa pergunta, Carlos. E acho que até vou conectar com as duas perguntas, né, dentro de resposta. Então, né, hoje eu estou Head of Growth ali da Zalp. A Zalp é uma consultoria de desenvolvimento de software. Então, hoje eu acabo liderando ali todas as iniciativas, tanto da área comercial, parte de novos negócios, novos produtos, e como a gente prepara a empresa para esse novo momento de crescimento. Né? Uma empresa brasileira que ela está em expansão internacional, a gente recém colocou o nosso pezinho nos Estados Unidos, né? Então hoje eu estou responsável ali tanto para esse processo de expansão a nível Brasil, mas também internacional. Eu acho que é bem bacana, até conectando com a pergunta do Gi,
que é dentro dessa movimentação, né? Então, eu entrei nessa multinacional com 15 anos, eu fiquei lá 16 anos, as pessoas vão começar a fazer a idade, Caramba. né? Eu não tenho 85 ainda, tá? Sou mais novo. Com 70, mas não 85. 70, Então eu fiquei lá 16 anos, que foi minha primeira oportunidade de trabalho, enfim, sou muito grato, né? Tive muita oportunidade de crescimento e a própria oportunidade de ir para fora, né? De conhecer outros países, como Estados Unidos, enfim, eu trabalho, então foi uma oportunidade incrível. Mas era uma indústria e eu me via num processo de movimentação de carreira, assim, né? Então estava atrelado mais ali à parte de indústria, era uma multinacional de fabricação de máquinas agrícolas, enfim. E eu já estava me conectando mais com essa área de inovação e tecnologia, mas um pouco limitado dentro dessa empresa, né? E eu disse, poxa, eu preciso fazer um movimento. Então teve um movimento lá na empresa, um programa de demissão voluntária, enfim, a empresa estava passando por um momento ali, né, de queda de produção e tal, e disse, acho que eu vou embarcar nessa, né? Aí acabei saindo, e aí eu disse, agora eu saí de uma indústria, como é que eu vou entrar no mercado de tecnologia e inovação? Quais são os meus diferenciais, né? Porque eu não tinha experiência dentro desse mercado ainda. E eu comecei a olhar para os meus soft skills, né? E também alguns hard skills que eu tinha em desenvolvimento. Então, poxa, eu sou um cara bom em comunicação, eu sou um cara que gosta de trabalhar com inovação, né? Eu não gosto de trabalhar em ambiente enclausurado, sou um cara super criativo, né? Preciso inovar, preciso ter minha própria autonomia e tudo mais, né? Dentro de embasamento. E aí acabei mudando de cidade também, disse que era morar na praia, eu morava no Rio Grande do Sul, fui para morar para Floripa, dentro desse processo de transição, e também porque Floripa era um polo de tecnologia, né? Então acho que por mais que teve várias mudanças, sempre fui muito intencional dentro dessas mudanças, assim como eu fui intencional lá com o meu ex-diretor, enfim, então acho que a intencionalidade, ela te direciona muito dentro desse processo de vida, né? E aí surgiu uma oportunidade numa empresa de tecnologia, mas eu não tinha nada de experiência, né? Uma área de desenvolvimento de software não é minha área de formação, eu sou engenheiro de produção de formação, então eu não vim da área de tecnologia. Poxa, quais eram os diferenciais? E essa empresa estava trabalhando com um grande cliente multinacional, que é tranquilo falar aqui, que é a BMW, né? Desenvolvendo soluções, né, e aplicações para a BMW globalmente. E eles precisavam de alguém que um dos principais pontos era a questão da fluência no inglês, né? Porque o cliente não era no Brasil, era uma exposição tanto nos Estados Unidos quanto na Alemanha, precisava fluência no inglês. Eu disse, gente, eu preciso me apoiar no que eu sei que eu sou bom, né? Porque a questão técnica eu conhecia zero. E eu já estava no nível de carreira que talvez eu já queria um cargo, né, mais de gestão, enfim, pelo meu movimento de carreira. Então, e eu trago isso porque eu entrei na empresa que é a que eu estou hoje, que é a Zalp, né? Então, eu já tinha um conhecimento de gestão de projetos, gestão de pessoas, que foi um diferencial, mas o ponto de destaque que eu posso trazer para vocês, por eu ter ganho aquela oportunidade, foi por causa do inglês. Então, o meu movimento, né, de uma área que era indústria, né, fabricava tratores, máquinas agrícolas, para ir num cargo de gestão na área de inovação e desenvolvimento de software, né, o meu maior diferencial foi inglês. Né? Uma decisão que foi tomada 16 anos atrás, fazendo efeito hoje. Fazendo efeito. Na intencionalidade. Tudo na intencionalidade. Então, foi muito bacana esse processo de transição. Foi, né, difícil, qualquer movimento, né, toda mudança, né, ela traz um desconforto. E eu acho que isso é a própria questão do inglês, né? A partir do momento assim, poxa, eu falo português o dia inteiro e agora eu sou estimulado a falar numa reunião em inglês, vai trazer um desconforto. Sim. Mas é esse desconforto que move. E eu acho que é sempre olhando a médio e longo prazo, né? Como oportunidade de desenvolvimento. E eu talvez lá, com 16 anos, eu nem vislumbrava, né, que hoje, no meu momento de carreira, eu estaria lá. Mas eu já via que o inglês seria uma alavanca para me impulsionar dentro da carreira, né? E então foi super bacana.